Continuando, pessoal, gostaria de chamar agora o Jackson, que é o nosso técnico aqui da área de águas, para dar a sua contribuição. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre o uso do laboratório, né? A intenção do laboratório tem a importância que tem no resultado. A gente tem bastante estudante aqui, tem bastante gente. E não adianta eu falar que a água está suja, que a água está contaminada, se eu não consigo provar. Na ciência, a gente tem que trazer isso à prova. E o laboratório é um ambiente fundamental para isso, né? Onde que através de metodologias científicas reconhecidas, a gente vai demonstrar que aquilo está tendo uma contaminação, que está tendo uma maquiagem em cima de um resultado que foi lançado por alguma empresa, e com isso a gente vai ter que comprovar isso. E a gente fez isso algumas vezes, né? A gente tem vários parceiros que eu vou citar os nomes deles daqui a pouco. Bom, ixi, deu problema já aqui, ó. Nem lembro o que tem aqui. Bom, tinha uma imagem aqui, vê se você consegue apresentar, mas tinha uma imagem aqui que mostrava o que aconteceu no final de semana passado. No final de semana passado surgiu uma foto onde que aparecia um casal, onde eles pegaram e eles fizeram um chá de revelação e eles colocaram tintura na cachoeira, foi no Mato Grosso isso. E eu peguei isso como uma provocação para pegar, vê se não está por trás, às vezes ele foi por trás, como uma provocação. Ou seja, aonde que o conteúdo do ser humano, dentro do seu ego, é o que ele é capaz de fazer. E isso, quais são os resultados, o que isso estaria acontecendo naquele momento para aquela comunidade aquática? O que isso resultaria? Só para uma foto. No intuito de uma foto, a pessoa contaminou algumas comunidades, alguns seres, e inclusive, talvez futuramente, até o próprio filho dele, porque a gente vive num sistema fechado. Então, isso tudo é um ciclo, né? Isso aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Não tem problema. Bom, aqui dentro da universidade, a gente trabalha dentro de um princípio que é ensino, pesquisa e extensão. E o laboratório que eu trabalho, ele trabalha muito bem pautado nisso. Tá? Os alunos, eles frequentam assiduamente os laboratórios, independente dos professores, né? Eles estão aqui como prova. Então, a parte de ensino ela é bem executada, ela é bem procurada pelos alunos. Os alunos eles têm a parte prática. A pesquisa, eu estava com os alunos ali de Prudente, né? Onde que eles foram olhar um pouco do nosso laboratório e se interessaram, né, pelo tudo que a gente tem e o que a gente consegue entregar de resultado ali. E a extensão, que eu não sei quem falou hoje na palestra de manhã, que eu estava online, mas falou assim que a extensão nunca acaba. A gente tem um início para começar a pesquisa e tem um fim para entregar ela. Mas a gente nunca termina com a extensão. E a gente sempre trabalha nesse quesito da extensão aqui. A extensão praticamente sempre dando palestra, indo com a comunidade, fazendo plantio, acompanhando solturas de peixe, sempre a gente está apresentando esses resultados para a comunidade, fazendo essa interação, trazendo a comunidade também para dentro do laboratório, para que eles, por processos de ensino, aprendizagem, a gente traz eles para reconhecer, às vezes, do que uma atitude, como alguém falou hoje, que 1 litro de óleo equivalente a, não sei se é 80 litros de água, alguma coisa assim, de contaminação. Então, o quanto que isso pode prejudicar. Bom, isso aqui eu coloquei nome de laboratórios, né? Deixa eu só achar o laser. Qual que é o laser aqui? Aqui embaixo. Professora Edneia, que ela não está presente aqui. Professor Luiz Piroli, Edson Piroli. Professora Marcilene, Maria Cristina e professor Rodrigo. Eu trabalho com toda essa equipe. Essa é a equipe praticamente da geografia física daqui de Ourinhos, onde que a gente trabalha com várias. A área é gigantesca, né? A professora Dineia, hoje, ela representa o laboratório de hidrologia. Antigamente era o professor Rodrigo. O professor Edson Piroli trabalha com geoprocessamento e com gestão de bacias. A professora Marcelina trabalha com a geomorfologia. A professora Maria Cristina com os solos. E o professor Rodrigo hoje está com o clima.
Bom, esse aqui é o laboratório. Ele tem menos de 25 metros quadrados, é uma salinha, e ele comporta todas aquelas ciências aqui dentro. Tá? Tudo fica concentrado aqui dentro. Existem as salas desses outros ambientes? Existe. Só que por questão estrutural, não colocaram tomada, não colocaram bancada, e assim vai, a gente sabe como é que são as construções públicas, ficou tudo concentrado aqui. E aqui a gente trabalha, então, com pedologia, geologia e hidrologia, tá? Dentro dessas principais grandes áreas aqui, a ciência, a química e a biologia. Então, dentro desse laboratório, a gente faz várias pesquisas, aonde que a gente pega por esses principais áreas da ciência, buscando a química da água, a química do solo, procurando indicadores que vai trazer essas respostas para a gente sobre nossas indagações. Será que está contaminado? O que está contaminando? Às vezes a gente sai fazendo uma pesquisa amostral com um caiaque, né, professor? Andando, descendo Paranapanema, 24 quilômetros, remando, com uma sonda multiparamétrica para achar onde que estava a contaminação. Aí, a partir dali, estabeleceu os pontos para saber o ponto exato que ia ser de coleta. E assim vai. As pesquisas biológicas que a gente faz, por exemplo, quando eu vou estar citando um pouco mais à frente, que surgiu de uma indagação na casa da professora Cristina, aonde que a parede dela estava soltando o reboco. E a partir deste questionamento, a gente vai investigar, procurar saber por que está caindo o reboco da parede da professora Cristina. Isso, usando só com esse termo, então, do reboco, foram feitas várias análises químicas, físicas e biológicas. Bom, o nosso laboratório, ele é desde 2013, a gente tem um padrão de qualidade A, tá, por um órgão certificador, que é o IAC, Instituto Agronômico de Campinas. Isso surgiu por uma demanda de um cliente que falou assim que os nossos resultados eram duvidosos. Aí, a partir disso daí, a gente entrou dentro de um programa e desde 2013 a gente não tem erro algum e a gente sempre fica em primeiro lugar dos 47 laboratórios, inclusive alguns da América Latina, sempre a gente se mantém em primeiro lugar. Bom, a diversidade das nossas pesquisas. Tá? Aqui a gente tem um cemitério, tá? Pesquisa de cemitério, aonde que a gente estava pesquisando? Necrochorume, ou seja, se os nossos mortos estavam contaminando as nossas águas, que também foi provado por análises químicas, físicas e biológicas. Isso aqui foi logo quando eu entrei na Unesp, essa pesquisa estava acabando, essa pesquisa. Bom, professora Marcilene, com os seus georroteiros, né, a dissecação da paisagem, aonde também fomos coletando várias análises, encaminhou para outras pesquisas, né, aonde aconteceu até um fato que os carvõezinhos dela, que era para ter ido para os Estados Unidos, foi para a Austrália, e lá na Austrália era para ter chegado o suco de laranja, e o suco de laranja chegou nos Estados Unidos, o carvãozinho dela. E ela, Singapura. E aí perdeu toda a pesquisa, né? Toda a pesquisa foi embora. Tínhamos um resto de material, mas enfim, o filão da pesquisa, boa parte foi perdida por um erro de uma empresa de logística internacional. Bom, aqui falando então sobre geografia e biologia, que também foi um docente que questionou uma das nossas alunas quando estava fazendo uma apresentação, falou assim, isso é biologia ou é geografia? Aí, às vezes, eu pergunto, aonde não está a geografia, se ela não está na biologia, se ela não está na área da saúde, se ela não está no meio ambiente, se ela não está na área de humanas, aonde não está, né? Quais tentáculos que a geografia ela não está? Bom, essa aqui é a pesquisa na casa da professora Cristina, o reboco dela começou a cair, e a gente foi procurar saber por que caindo. A pesquisa teve como origem isso. A gente foi procurar as casas de Ourinhos que tinha aproximadamente 80 anos, e as casas de 80 anos, elas não derrubavam o reboco da parede. Qual que é a diferença da areia daquela época para a areia dessa época? É melhor? Então, nisso a gente começamos a investigar, e fomos nas casas de mais de 80 anos e pedi para tirar um pedaço da parede, literalmente. Tá? Através disso, fizemos análise de matéria orgânica, espectrofotômetro, e observamos que não tinha matéria orgânica naquela areia.
E nas areias de hoje, eu tenho uma alta concentração de matéria orgânica. E disso, vamos para o rio, lá na draga, coleta a areia da draga, coleta a areia do depósito da draga, do mercado, do depósito de material de construção e da obra, e depois da onde estava caindo esse reboco. E o que a gente viu? Que cada vez que saía essa areia, ela ia escalonando esse caminho, cada vez mais ela ia ganhando mais matéria orgânica. Mas a gente observou que estava tendo uma alta concentração de matéria orgânica no rio. Essa matéria orgânica, ela vinha dos sedimentos que vinham das florestas ou não? Vamos fazer análise microbiológica. Quando a gente fez análise microbiológica, pronto, estourou a alta concentração de coliformes fecais. Então, da onde que está vindo essa alta concentração de matéria orgânica? Dos coliformes fecais. Ou seja, estão jogando na parede, literalmente. Nem precisei completar. Bom, e está jogando isso vira um ciclo. Tá? A gente está dentro de um sistema fechado, e dentro desse sistema fechado, nada escapa. Então, a descarga maltratada que uma pessoa dá a montante, que ele pensa que vai a jusante, lá a jusante ela é sugada novamente e vai parar novamente na casa dessa pessoa. Então, a importância do tratamento, tá? Do tratamento do esgoto. A gente tem um rio aqui em Ourinhos que a gente está pesquisando agora, junto com o professor Piroli, junto com um aluno Plácido, só lembro o sobrenome dele, que eu só chamo ele pelo sobrenome. Mas, Jorge, a gente está pesquisando, o Ribeirão ele nasce com oxigênio. O oxigênio, para quem não conhece, é igual oxigênio para a gente, né? Covid demonstrou muito bem. É a vida, é o dinamismo, é o metabolismo de um rio. Então, falando só sobre oxigênio, a gente sai de um oxigênio que está entre 7, próximo à nascente. Quando ele recebe a carga poluidora no rio, ele vai para 0. Ele acaba. E a partir daquele ponto que ele recebe esse ribeirão, ele recebe esse esgoto, acaba a vida. Outro exemplo também, que quando teve, a gente criticou bastante, foi com os processos de canalizações de rio. Antigamente, a gente tinha os nossos ribeirões tinham vida. Tinham comunidade bentônica, falando um pouco mais técnico, comunidade bentônica, peixes e assim vai. Hoje a gente não tem. Tá? A gente pega esses ribeirões que são canalizados, do processo da nascente até aonde d'água ou acaba esse material, essa laje que está segurando a água, eu tenho uma baixa concentração de oxigênio e não tenho nenhuma presença de peixes, só tenho bactéria. Então, praticamente aquilo ali é um esgoto a céu aberto. A partir do momento que acabou essa laje de concreto, a temperatura da água ela para de trocar um pouco o calor com a atmosfera, e quanto mais calor, menos oxigênio. A partir do momento que começa a diminuir essa troca de calor, começa a ter presença de peixes, começa a ter presença de plantas, e assim o ciclo biológico vai acontecendo. Então, às vezes, muita gente pensa assim, começa a olhar para um rio lá embaixo, a jusante, e começa a falar sobre a questão do tratamento, como é que está, essas outras questões. Eu não vi, alguém falou hoje de manhã também a respeito sobre ambientes lóticos e lênticos, ou seja, onde eu tenho o rio correndo, o pessoal de Piraju falou um pouco sobre isso, onde eu tenho o rio correndo e onde eu tenho o rio parado. E alguém falou sobre que o rio, quando o rio está parado, ele libera algumas concentrações de gases, que acho que foi ontem essa palestra, que acaba causando mortandade de peixes. Eu acho que no Mato Grosso o pessoal chama isso de parada, se eu não me engano, onde que chega uma época assim, o calor é tanto que começa a morrer um monte de peixe. Bom, mas voltando. Então, quando eu tenho, por exemplo, foi falado hoje, onde que eu tenho essas corredeiras, eu estou oxigenando o rio, eu estou dando oxigênio. E quem pegou Covid, ou ficou, eu peguei Covid 2 vezes, ficou com falta de ar, a gente sabe a importância do oxigênio para o rio. Então, aí a importância também de áreas, onde eu tenho essas corredeiras, onde que a professora Renata está ali olhando para mim, aí ela fica pensando em DQO, DBO,
esses parâmetros que são fundamentais para o metabolismo de um rio, para a gente analisar um rio. Bom, de contrapartida, os georroteiros da professora Marcelene, ela entrou aonde que a gente teria que encontrar um local aonde que não tivesse contaminação de areia por rio. E a gente encontrou uma região, uma terra praticamente, aonde tem a extração, que tem a mineradora, acho que é Ouro Branco, acho que é a mineradora Ouro Branco em Jacarezinho, aonde que ela faz extração de areia por escavadeira. Então não tem contaminação. E por incrível que pareça, nessas casas que são construídas com esta areia, eu não tenho problema do reboco estar desmontando. Eu não tenho alta concentração de matéria orgânica. E quando se tem umidade, não se forma fungo ali. Lembrando que dentro da biologia a gente tem um princípio. A gente tem o alimento que precisa, a gente tem que ter o clima e tem que ter o ambiente. A partir do momento que eu não tenho o alimento, eu não tenho alimento para o fungo, por mais que eu tenha um ambiente adequado e o clima adequado, não se forma fungo naquela região. Não vai causar problema respiratório por Aspergillus niger, não sei se alguém conhece, que é um fungo preto que fica na parede, que ele solta uns esporos que causam alergia, renite e outras coisas nos olhos. Bom, vamos lá. Bom, professor Rodrigo, está reconhecendo isso aqui? Quando a gente vê os resultados assim, bonitinhos, a gente não sabe o que aconteceu por trás. O professor Rodrigo, levanta a mão aí para todo mundo olhar para ele. Ele sofreu com um ataque de um artrópoda que deixou uma mácula nele, que ele não pôde continuar a parte da pesquisa, popularmente conhecido como carrapato. Não pôde seguir um pedaço da pesquisa depois do andamento final, porque ele foi atacado por carrapato, então teve um pouco de alergia. Bom, mas ele e a equipe furaram no braço 8 metros, não sei se vocês conhecem, trado caneco, é um ferro que entra no solo, ele tem aproximadamente uns 20 centímetros de copo por 8 metros no braço, tá? No braço. Então, às vezes a gente olha assim, um resultado lindo, bonitinho, assim, mas não sabe o que aconteceu com isso. Quando você está na pesquisa de base, para trazer isso para um livro, para fundamentar todo o trabalho e a importância que se tem por trás disso. Às vezes a gente vê bonitinho ali, sentadinho, dando risada, mas a gente não sabe o que aconteceu por trás. E todos os docentes, tá? Isso é uma característica que eu percebo por trabalhar com outros docentes da geografia. O pessoal, ele vai para campo, ele vai à luta, ele acompanha o aluno, ele pega carrapato junto com o aluno e assim vai. Bom, e aqui a gente tem os resultados, tá? Demonstrando aonde que alguém comentou isso, acho que foi ontem, foi você, Douglas, que comentou a respeito sobre as recargas de aquífero, tá? As áreas impermeáveis. A pesquisa dele estava citando essa comparação entre a precipitação e a área de recarga do aquífero Guarani. Bom, se eu fosse pegar uma história para falar de cada pesquisa, a gente ia ficar aqui o final de semana inteiro. Mas eu escolhi uma que tem um começo e não tem um fim, que nunca vai ter fim isso aqui, que é a nascente do Córrego da Viada, tá? Essa foto aqui é de 2006, tá? Aonde que a urbanização urbana mal planejada, o professor Piroli fala isso direto, e trabalhou muito naquela área, mal planejada, causou um estrago, uma cicatriz, que está até hoje e vai ficar por muito tempo. Bom, esse aqui foi o primeiro início de indício que ia causar um problema, tá? Começa uma erosão à margem da Avenida Vitalino Marcuso, em 2006. Tá? 2006 está aqui, isso aqui são fotos do Google Earth. 2009, a gente já começa a ver um leve estrago. 2012 já tem uma vossoroca profunda. 2013, eu tenho a prefeitura de Ourinhos, ela tinha um problema e ela conseguiu fazer um problema maior ainda. O que ela fez? Ela falou assim, eu tenho um buraco e eu preciso tampar esse buraco. O que eu faço? Chamou todos os caçambeiros de Ourinhos, mais de 80 caçambas por dia foram colocadas dentro desse buraco. Eu não sei como é que está até hoje, Mineia, mas você tem dívida para pagar ainda. Bom, aí o que aconteceu? Soterrou, 2014, soterrou parte
desta... Está faltando outra foto aqui, ó. Soterrou parte dessa vossoroca. Nessa tentativa, várias tentativas de erro, aconteceu algumas coisas no meio. Que foi essa aqui, ó, a erosão, tá? Já em 2011, 2009. Olha como ela ficou, o tamanho dessa profundidade. Tinha pontos que tinha 12 metros e 30 metros de largura. Então, esse solo que vai para o Rio Pardo, que vai assorear o Paranapanema, e assim vai causar outros problemas. DQO, DBO, pH, e assim vai causando um monte de problemas sequencial. Duas ex-alunas aqui egressas, uma é doutora, a outra já é mestre, né? Que continuaram com essa pesquisa. E surgiu um projeto encabeçado pelo professor Edson e pela ProEx, chamado O Rio da Minha Rua. Tá? Quem mais? A Cris? A Cris que foi? Não, tá bom, desculpa, Cris. Eu lembro que estavam vocês dois, foi logo na época que eu acabei de entrar. Chamava O Rio da Minha Rua, aonde que era trazer à consciência da população a importância da permeabilidade dos terrenos. E teve TV Unesp, teve várias entidades filmando, e a comunidade tentou fazer a comunidade entender. Tá? Aqui levou, isso saiu vira pesquisa, né, também na Unesp, de uma extensão virou pesquisa, apoiada pela ProEx. Opa. Aqui, o resto da comunidade interagindo, né, realizando o plantio de árvores, né, a professora Cristina aqui, a professora Edson aqui, plantio de árvores, e a prefeitura se dispôs a cada pessoa que quisesse, por exemplo, fazer o recorte das calçadas ser liberadas. Poucas famílias aceitaram, né, que a calçada fosse aberta para ter a permeabilidade maior, para evitar com que esses problemas. Dessa situação que fez, toda vez que a gente dá um Unesp, que a gente fala assim, vamos fazer barulho, a gente faz barulho. De vez em quando, quando a gente fala assim que a gente quer fazer barulho, a gente consegue fazer um movimento. A prefeitura, vendo isso, ela tentou propor uma solução, aonde que começou a canalizar a água da chuva. Ela soltava água no pasto, causou uma erosão. Essa erosão foi cada vez mais aumentando. Depois eu falei assim, não, eu vou então canalizar essa água pluvial. E começou a canalização. Porém, o serviço não foi bem feito e no meio do caminho a empresa faliu. E o que resultou? Tá? Aqui, ó, serviço mal feito. Tá? E a empresa faliu. E o que aconteceu? Todos esses tubos aqui quebraram. Tá? Acho que eu tenho outra imagem melhor ali na frente. Quebraram. E o problema ficou maior ainda, aonde que? Aí antigamente eu tinha um caminho com alguns obstáculos. Agora eu tinha um jato d'água direcionado diretamente no solo, com muito volume e com muita energia. Aí pronto, foi aonde que atingiu os seus 15 metros, atingiu o lençol freático, deixou de ser uma erosão hídrica, passou a ser uma vossoroca. Aqui, ó, os tubos, o que viraram, né? Fiz questão de foi tirada essa foto. E os tubos, todos quebrados. Tá? Aqui, a ação da prefeitura, aqui um funcionário da prefeitura fiscalizando, os 80 caminhões que era lançando todo o entulho nessa vossoroca. E hoje, aí eu pego quase que já para finalizar a minha palestra, chamando sobre óleos d'água. Tá? Água aqui, a gente fez com que toda aquele processo de 80 caminhões dias fosse parado imediatamente. A gente foi lá, coletou a água, fizemos um laudo da água que vinha do entulho, mas ela é entulho, porque não era só resíduos da construção civil. Tá? Tinha tudo, tinha sofá, tinha geladeira, tinha televisão, tinha animal morto, tinha de tudo lá. Tá? Então, por isso que eu costumo falar entulho. Tá? A gente provou que a água estava extremamente contaminada. Só que eles acusavam que a água já vinha contaminada. O que a gente fez? A gente fez uma análise microbiológica só disso aqui. E por incrível que pareça, a nascente estava estéril, sem contaminação nenhuma. Fizemos em cima de metodologia, laudamos isso daí e comprovamos que a água estava contaminada.
Através disso, chamamos a TV veio até nós, tem uma reportagem que está um pouco mais à frente. Eu acho que perdeu também. Lady Murphy, né, professora Cristina? Estava a reportagem, a capa do G1, aonde que a gente chamou a TV, comprovamos, e imediatamente, no mesmo dia, nenhum caminhão entrou. Saiu no ar meio-dia, 6 horas da tarde, estava repercutindo a cidade inteira. No outro dia, a Polícia Ambiental já estava lá e proibiu todas as entradas de qualquer caminhão. Então, sente mais olhos d'água, porque cada um de vocês está representando um olho d'água. Tá? Nosso olho, mais de 90% dele, ele é o humor vítreo, que ele é nada mais é do que água. Então, cada um é um olho d'água que está cuidando da água. E isso é muito bem fundamentado quando a gente fala sobre os comitês, onde que tem, dentro do fundamento, fala que comenta sobre você preservar a água para as futuras gerações. Tá? A gente pode estender um pouquinho mais em preservar o meio ambiente para as futuras gerações. E esses encontros que a gente tem aqui são fundamentais para quê? Para que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, possam estar tendo pelo menos o mínimo da situação que a gente tem hoje. Beleza? Eu acabo por aqui. Obrigado.